Parece tão fatigado, senhor, observou a pequena no avião. O diretor executivo jamais imaginaria que ela iria transformar a sua existência. Rui Mendes ajeitou o punho do seu casaco de lã azul marinho ao avançar pelo corredor exíguo do voo comercial do Porto para Faro, que estava completamente lotado. Era um voo noturno, e ele abominava voos noturnos. A primeira classe estava esgotada, o que o relegou, para sua profunda e silenciosa contrariedade, para um assento na classe económica. Fila 18C, à janela. Desviou-se de um casal que altercava sobre o espaço no compartimento superior e acomodou-se no seu lugar, exalando lentamente enquanto o seu corpo se afundava no estofo. O zumbido dos motores em preparação para a descolagem preenchia a cabine, um eco da estática mental que o atormentava após uma semana extenuante de confrontos em reuniões e entrevistas à imprensa. Rui personificava o CEO de sucesso, calças de corte impecável, sapatos de pele polida, um relógio cujo valor excedia o aluguer de muitas casas. Contudo, o seu rosto traía-o. As linhas em redor dos olhos, a rigidez do maxilar, o pendor subtil dos seus ombros. Tinha a aparência de um homem levado ao seu limite. Retirou um jornal dobrado do bolso do assento à sua frente, mas os seus olhos apenas vaguearam pelas letras, sem absorver qualquer informação. A sua mente estava a entrar em modo de suspensão. Foi então que ouviu arrastar de pés pequeninos. Uma menina, com não mais de 3 anos, num vestido rosa-choque e com uma mochila verde em forma de tartaruga, surgiu ao seu lado, os olhos muito abertos e maravilhados. Mamã, é o nosso lugar. Olha, temos uma janela. Ela escalou para o assento do meio com uma alegria que apenas uma criança consegue sentir ao voar, os seus sapatos a roçarem levemente no assento da frente. Rui esboçou um sorriso de cortesia e voltou-se para a janela, na esperança de que ela se aquietasse. Mas depois ouviu a voz, doce e inquisitiva. Parece tão fatigado, senhor. Rui virou-se um pouco. A menina olhava-o de baixo para cima, com os olhos grandes e cheios de sinceridade. O seu tom não era de zombaria, mas de pura preocupação. Ele pigarreou. Estou perfeitamente bem, retorquiu, com frieza. Ela não pareceu crer nele, mas calou-se, limitando-se a sorrir discretamente e a instalar-se, abanando as pernas enquanto explorava o conteúdo da sua mochila. Para sua admiração, ela não se mostrou irrequieta nem se queixou. Olhava em redor com um fascínio silencioso, os dedos firmemente agarrados às alças da mochila, que parecia demasiado grande para a sua pequena constituição. Rui observou-a de novo. Tinha uns caracóis loiros e sedosos que dançavam com os seus movimentos, e as suas bochechas eram redondas e rosadas. O seu vestido estava machucado da viagem, mas imaculado. Um pequeno coelho de peluche espreitava pela abertura do fecho da mochila. No lugar do corredor, a mãe já adormecera, a cabeça tombada para o lado, o cabelo loiro e ondulado a cobrir-lhe o ombro. As suas feições eram delicadas, mas marcadas pelo esgotamento. Parecia jovem, demasiado jovem para a lassidão que o seu rosto revelava. Tinha os braços cruzados sobre a mala, e a sua respiração era profunda, o sono de quem está verdadeiramente exausto. A menina olhou para a mãe e, de seguida, para Rui. Estendeu-lhe algo, metade de uma bolacha, envolta num guardanapo. É para si, disse, com simplicidade. Ele pestanejou. Não, muito obrigado, respondeu. Ela franziu ligeiramente a testa. Pode aceitar. Tenho mais. Rui vacilou. Havia na sua expressão franca e natural algo que tornava a recusa difícil. Ele pegou na bolacha. Agradeço, disse, em voz baixa. Ela sorriu, como se essa única palavra lhe tivesse feito o dia. Ele deu uma trinca. Era doce. Desfazia-se na boca. O avião começou a movimentar-se na pista. As luzes foram atenuadas. Rui recostou-se, de olhos fechados. A menina aninhou-se, encostando a cabeça ao apoio de braço e abraçando o seu coelho de peluche. A mãe continuava a dormir, o peito subindo e descendo ritmicamente. Rui abriu os olhos mais uma vez, fitando a pequena figura ao seu lado. Uma estranha sensação de calor invadiu-lhe o peito, uma sensação nova, mas não desagradável. Pela primeira vez em muito, muito tempo, alguém olhara para ele e vira-o de verdade. Não o fato, não a empresa, apenas um homem cansado. E esse alguém era uma menina com uma mochila verde. As luzes da cabine foram reduzidas ao mínimo enquanto o avião navegava acima do manto de nuvens. Rui estava imóvel, o ombro um pouco tenso com o peso da criança adormecida. A cabecinha de Matilde tinha encontrado refúgio no seu braço após lhe ter oferecido a metade da bolacha. Ele não se sentira capaz de a afastar. No exterior, o mundo mergulhara na escuridão, salpicada aqui e ali por luzes que cintilavam como recordações longínquas. Ao seu lado, a mulher no assento do corredor despertou,
erguendo a cabeça devagar. Pestanejou, desorientada, até se dar conta de que a filha já não estava junto a si. Matilde, chamou, endireitando-se, a voz num sussurro, mas carregada de inquietação. Rui fez-lhe sinal para que se mantivesse em silêncio e apontou para a menina que dormia encostada a ele. Ela está bem, disse-lhe, com suavidade. Adormeceu há um bocado. A mulher, Mariana, soltou um suspiro de alívio. Os seus ombros relaxaram. Levou uma mão ao peito e depois estendeu a outra para tocar nas costas da filha, como que para se certificar. Lamento imenso, disse, com a voz embargada. A minha intenção não era adormecer. Devo estar mais esgotada do que pensava. Rui negou com a cabeça. Não há problema. Ela afastou uma madeixa de cabelo loiro e desalinhado e ofereceu-lhe um sorriso de desculpa. Tímido, um pouco envergonhado. Acabei de sair de 3 turnos noturnos, terminei o trabalho às 5 da manhã e vim diretamente para o aeroporto. Pensei que aguentaria acordada. Ele olhou-a com mais atenção. De facto, parecia jovem, mas muito cansada. Tinha os olhos vincados pelas noites em branco, com olheiras discretas, mas a sua voz era cálida, e a forma carinhosa como afagava as costas de Matilde revelava mais do que qualquer palavra. Trabalha na área da saúde? Indagou ele. Sim, sou assistente de enfermagem. Uma posição temporária. Ele assentiu e olhou para Matilde, que se moveu ligeiramente durante o sono, com um leve sorriso nos lábios. É uma companhia surpreendentemente agradável, murmurou ele. Mariana soltou uma pequena risada. A Matilde é assim. Acha que os desconhecidos são apenas amigos por conhecer. Rui esboçou um sorriso, fugaz, mas genuíno. Dei por isso. Permaneceram em silêncio, envolvidos pelo ruído branco da cabine. A atmosfera entre eles era estranhamente reconfortante. Não íntima, mas simplesmente humana. Ela é muito atenta, comentou ele. Ofereceu-me metade da sua bolacha. Mariana sorriu, com um leve de orgulho. Ela faz isso quando sente que alguém precisa de um pouco de ânimo. É muito observadora. Rui olhou para a migalha que ainda segurava na mão e depois para Matilde. Ela estava certa. Mariana inclinou a cabeça, como se tentasse decifrar o seu tom, mas nada disse. Chamo-me Mariana, apresentou-se, ajeitando a manta de Matilde. Ele assentiu. Rui. Obrigado por ter ficado de olho nela. Nem toda a gente é paciente com crianças. É mais fácil conviver com ela do que com a maioria dos adultos que conheço, respondeu ele, os cantos dos lábios curvando-se para cima. A expressão de Mariana suavizou. Olhou para Matilde e depois para Rui. Ela vê as pessoas, por vezes de uma forma que os adultos já não conseguem. Rui virou o rosto para a janela. Talvez seja porque ainda não aprendeu a olhar para o lado. O silêncio instalou-se entre eles. Um silêncio não constrangedor, mas reflexivo. Lá fora, o avião planava sobre um oceano de nuvens, sob um céu imenso e escuro. Rui fechou os olhos, permitindo que o zumbido dos motores acalmasse os seus pensamentos. Mas a imagem daquela mãozinha a estender-lhe metade de uma bolacha teimava em não desaparecer. Quando o avião aterrou em Faro, o momento tinha-se dissipado. Rui desembarcou, pasta na mão, recuperando a sua postura decidida. Não houve mais palavras, apenas um último olhar para a mulher cansada e para a criança adormecida com a sua mochila verde. No entanto, enquanto as luzes do terminal piscavam sobre a sua cabeça e a multidão o envolvia, Rui não conseguia afastar a sensação de que algo no seu íntimo se tinha alterado. Não sabia ao certo o que isso significava, apenas que há muito não sentia nada semelhante. Lisboa acolheu-o com um chuvisco persistente e um céu plúmbeo. Um carro executivo aguardava-o junto ao passeio. O motorista segurava um guarda-chuva, mas Rui mal sentiu o frio. A sua mente estava noutro lugar, a 10.000 metros de altitude. A gentileza discreta da filha de uma desconhecida não deveria tê-lo marcado. Mas marcou. Já em casa, no seu apartamento de luxo, serviu-se de uma bebida, como de costume, e postou-se junto à imponente janela. A cidade cintilava a seus pés, mas o seu brilho não o tocava. Nunca tocara. O seu olhar pousou numa moldura sobre uma prateleira baixa. Estava coberta de pó. Há anos que não lhe mexia. Carla, a sua esposa, a sua melhor amiga, a mulher que o amara antes do sucesso, antes dos fatos. Tinham estado casados por 10 meses, até uma noite chuvosa, um semáforo vermelho e uma chamada telefónica que fez o seu mundo ruir. Enterrou-a no outono. As folhas das árvores estavam vermelhas nesse dia. Ela teria achado lindo. Desde então,
A sua vida tornara-se um exercício de eficiência. Reuniões, fusões, expansão. Sem distrações, apenas o peso da responsabilidade. Sobretudo agora, com a saúde da mãe a deteriorar-se. Listas de dadores, grupos sanguíneos, fatores de risco. Eram estes os temas das suas conversas. Ele visitava-a, assinava papéis, fazia perguntas e regressava ao trabalho. Era o seu modo de sobrevivência, um vazio organizado. Mas, pela primeira vez em 5 anos, algo quebrara essa rotina. E tudo começara com uma menina de vestido rosa e mochila verde. O odor antisséptico assaltou Rui assim que atravessou as portas de vidro automáticas do hospital. Frio, ascético, clínico, como em todas as visitas anteriores. Passou pela recepção com um aceno de cabeça discreto e subiu no elevador até ao 6º andar, onde a sua mãe fora admitida para uma nova série de exames. A ala de hepatologia estava em silêncio, um silêncio preenchido pelo som abafado dos monitores e pelo eco de passos cansados. Rui nunca gostara de hospitais. Eram lugares de desfechos, de esperas, de impotência. Enfiou as mãos nos bolsos do casaco ao virar a esquina em direção ao posto de enfermagem. Viera inteirar-se das novidades sobre o registro de dadores, mas, ao percorrer o corredor, uma voz familiar captou a sua atenção. Vamos lá, senhor. António, com calma. Temos o tempo todo do mundo. Rui olhou na direção do som. Uma jovem de uniforme, túnica azul clara, bata branca desabotoada, amparava delicadamente um idoso que se apoiava no andarilho. Caminhava ao seu lado, com a voz serena e paciente. Demorou uma fração de segundo a reconhecê-la. O cabelo loiro e ondulado, a força tranquila na sua voz, os olhos calorosos, mas fatigados. Mariana. Ele parou, instintivamente. De início, ela não o viu. Estava concentrada no homem idoso, a ajudá-lo a firmar as mãos, a ajustar-lhe o tubo de oxigênio. Mas eis que Matilde surgiu ao virar da esquina, caminhando na direção deles com a alegria inequívoca de uma criança que reencontra alguém especial. Tio do avião! Exclamou ela. Rui pestanejou. Matilde correu na sua direção e abraçou-lhe as pernas com uma força inesperada. Os seus sapatinhos cor-de-rosa chiaram no chão polido do hospital. Rui agachou-se um pouco, dividido entre a diversão e a incredulidade. Olá, disse, conseguindo sorrir. Mariana virou-se de imediato ao ouvir a voz, os olhos arregalados de surpresa. Ficou paralisada por um instante, dividida entre o choque e o embaraço. Você, murmurou, recompondo-se. Olá. Rui ergueu-se, cumprimentando-a com um aceno de cabeça. Mariana, eu. Não contava encontrá-la aqui, disse ela, passando uma madeixa de cabelo para trás da orelha, visivelmente embaraçada. Veio visitar alguém. A minha mãe, respondeu ele. Está a ser avaliada para um transplante. Venho cá algumas vezes por semana. Mariana assentiu. Compreendo. Ficaram num silêncio embaraçoso, até que ela indicou o idoso. É melhor levar o senhor. António para o quarto, disse, em voz baixa. Rui afastou-se. Claro. Mas Matilde voltou a agarrar-se à sua perna. Espera, mamã, ele também pode vir. Mariana suspirou, com ternura. Querida, ele tem que fazer. Não tem problema, disse Rui, surpreendendo-se a si próprio. Acompanhou-as enquanto Mariana ajudava o senhor António a deitar-se. Era delicada, mas eficiente, e Rui observava-a com uma curiosidade discreta. Assim que o paciente ficou instalado, ela voltou-se para ele e para Matilde, que agora se sentara numa cadeira de visitas, a brincar com o estetoscópio que pendia do bolso da mãe. Trabalha aqui? Perguntou ele. Mariana anuiu. Só nos turnos da noite, como assistente. Por vezes, de manhã, se alguém adoece. Não é enfermeira diplomada. Os seus lábios contraíram-se. Não oficialmente. Andei em medicina, na Universidade de Lisboa. As sobrancelhas de Rui ergueram-se. Impressionante. Ela deu de ombros, com desdém. Andei. Desisti no 2º ano. A vida complicou-se. O seu olhar desviou-se para Matilde. Mariana seguiu e assentiu. Sim, disse. O pai dela não estava nos planos. Nem criar uma filha sozinha, ter 2 empregos e viver com dificuldades. Não havia amargura na sua voz, apenas cansaço. E honestidade. A voz de Rui tornou-se mais suave. Deve ser muito difícil. É o que é, respondeu ela.
Não me envergonho. Mas não era aqui que eu me imaginava. Ele fitou-a. Sem artifícios, sem dramas, apenas uma força silenciosa por baixo do cansaço. E então, ela disse, quase num murmúrio. Isto é só uma fase, sussurrou. Eu sonhava ser cirurgiã. Os seus olhos fixaram-se nos dele e, por um instante, Rui não soube o que dizer. Sabia apenas que a compreendia. Sonhos abandonados. Planos reescritos pela perda. Ele passou a vê-la de outra forma. Não apenas como a mãe de Matilde, mas como alguém que carregara os seus sonhos desfeitos com dignidade, alguém que continuava em frente. E algo dentro dele mudou de novo. Talvez o destino não se anuncie com estardalhaço. Talvez se limite a caminhar ao nosso lado, de uniforme e sapatilhas, de mão dada com uma menina. Os dias que se seguiram a esse reencontro inesperado decorreram num ritmo sereno. Rui deu por si a ir ao hospital com mais frequência, não só para se inteirar do estado da mãe, mas porque algo naquele corredor, naquele momento, o marcara. Mariana nunca pedia nada. Cumpria os seus turnos, focada nos doentes, em Matilde, em evitar que tudo desmoronasse. Mas Rui reparava nos pormenores. Nos livros de medicina velhos e gastos que ela lia nas pausas. Nas notas rabiscadas em guardanapos e pedaços de papel. Na forma como as suas mãos tremiam quando julgava que ninguém havia. Uma tarde, depois de uma reunião de administração, Rui deixou um saco no posto de enfermagem. Lá dentro, estavam 2 livros de referência de anatomia, como novos, que pertenciam aos seus tempos de faculdade. Estavam sublinhados e com marcadores. Sem bilhete, sem nome. Na manhã seguinte, ela encontrou-o à espera junto ao café no lobby do hospital. Foram seus, não foram? Perguntou. Ele encolheu os ombros. Estavam só a ganhar pó na estante. Ela sorriu, um sorriso discreto, hesitante. Obrigada. Isto tornou-se um hábito. Rui pela em contacto com um professor aposentado da Universidade de Lisboa que falara num evento de beneficência, e arranjou um breve encontro, a pretexto de uma visita informal. Sem promessas, sem pressões. Mariana não se opôs, mas também nunca pediu mais nada. Entretanto, Matilde afeiçoou-se a ele. Insistia em chamar-lhe tio Estrela, depois de Mariana lhe ter contado uma história de embalar sobre estrelas que guiavam as pessoas até casa. Todas as noites, sem exceção, Matilde ligava-lhe em videochamada para lhe dar as boas noites. Rui, que antes ignorava chamadas pessoais, passou a programar alarmes para não as perder. Ouvia cantarolar canções de desenhos animados, via exibir desenhos da Doutora Mamã, e até chegou a usar uma coroa de guardanapos e fita cola que ela lhe fizera. O afeto dela era desarmante. Derrubava barreiras que ele julgava inexpugnáveis. Ainda assim, Rui mantinha uma certa distância. Nunca tentou pegar na mão de Mariana. Nunca se demorava no seu olhar, porque, no fundo, a culpa pesava-lhe no peito como uma pedra. Certa noite, após uma reunião que se prolongou, Rui voltou ao hospital para entregar uns formulários do seguro. Os corredores estavam em penumbra e silenciosos. Ao sair, passou pela sala de descanso do pessoal e parou. A porta estava entreaberta. Lá dentro, Mariana estava sentada num banco, ainda de uniforme. O cabelo um pouco despenteado, os sapatos pousados no chão. Matilde dormia enroscada no seu colo, o vestido rosa amarrotado, a mochila verde a seus pés. Mariana trauteava uma melodia suave, embalando-se ligeiramente, os braços em volta da filha. Parecia exausta, mas transmitia uma paz que Rui nunca lhe vira. Ele ficou ali a observá-la por um longo momento, sem ser visto. Depois, em silêncio, entrou. Sem dizer uma palavra, tirou o casaco e pousou delicadamente sobre os ombros dela. Ela moveu-se, os olhos abrindo-se com dificuldade. Não a queria acordar, sussurrou ele. Ela pestanejou, reconhecendo-o. Deve ter adormecido. Estava à espera que ela acalmasse. Ele agachou-se ao lado delas. Eu fico com ela. Descanse. Ela olhou para ele, cansada, surpreendida, agradecida. E, demasiado exausta para resistir, recostou-se e fechou os olhos. Rui sentou-se no chão, de pernas cruzadas, os braços apoiados nos joelhos, a observar a respiração tranquila de Matilde. Passados uns minutos, uma enfermeira passou à porta e parou. Era uma mulher mais velha, de cabelos grisalhos e olhar bondoso. Observou a cena. Mariana a dormir sob o casaco de Rui, com Matilde ao colo, e depois olhou para Rui. Sorriu, um sorriso profundo e cúmplice. Nunca ninguém fez isso por ela, disse, num fio de voz.
Rui não respondeu. Mas sentiu algo no seu íntimo contorcer-se e amolecer. E, pela primeira vez em anos, permitiu-se um pensamento, claro, aterrador e verdadeiro. Talvez já não quisesse estar sozinho. Rui estava só no seu escritório. As sombras do fim de tarde projetavam-se pelas janelas panorâmicas. Uma pilha de relatórios trimestrais permanecia intacta na sua secretária. O ecrã do portátil iluminava uma base de dados interna de RH, os seus dedos pairando sobre o teclado, hesitantes. Não era sua intenção procurar o nome de Mariana. Mas desde a conversa que tiveram, o seu sussurro, eu sonhava ser cirurgiã, não lhe saía da cabeça. Digitou o nome dela lentamente, Mariana Santos. Surgiu um resultado. Uma candidatura ao Hospital da Lapa, um dos hospitais privados do seu grupo empresarial, datada de há quase 2 anos. Fora rejeitada. Credenciais insuficientes. Inconsistências no percurso. Rui franziu o sobrolho. Leu as notas. Abandonou a Universidade de Lisboa no 2º ano. Mãe solteira. Sem referências. Possível lacuna disciplinar. Nenhuma referência às suas classificações. Nenhum contacto posterior. Nenhuma entrevista. O seu maxilar retesou-se. Verificou a hierarquia de aprovação. O processo fora analisado por um gestor de RH júnior. Uma decisão burocrática. Sem sensibilidade. Sem contexto. Rui recostou-se, massageando as têmporas. Esta era a sua empresa, com o seu nome na fachada, e uma mulher como Mariana, qualificada, competente, lutadora, fora descartada sem sequer uma conversa. A culpa insinuou-se. No dia seguinte, Rui ordenou uma revisão dos protocolos de recrutamento em todas as unidades de saúde do grupo. De forma discreta, propôs uma nova iniciativa, um programa de requalificação e apoio a candidatos da área médica que tivessem interrompido os estudos por motivos pessoais. Sem comunicados à imprensa, sem manchetes. Apenas uma solução, a começar por Mariana. Ele não lhe disse nada, mas a notícia acabou por chegar-lhe aos ouvidos. Ela apareceu no seu escritório 2 dias depois, pálida, o maxilar contraído. Você andou a ver o meu processo, disse ela. Sem cumprimentos, sem sorrisos. Rui levantou-se devagar. Mariana, eu. Achou que eu não ia descobrir. Que ia simplesmente agradecer e sentir-me reconhecida. Ele respirou fundo. Estava a tentar remediar a situação. Os olhos dela faiscavam. Como? Usando a sua influência. Pensa que eu quero compaixão. Um atalho por ter tido uma filha. Não, disse ele, com firmeza. Porque você merecia uma oportunidade justa e não a teve. Eu não preciso que me salvem, Rui. Ele deu um passo na sua direção, mas ela recuou. Eu confiei em si, disse, a voz trêmula. Mas isto parece-me esmola. Rui viu-a sair pela porta. Naquela noite, o mundo voltou a parecer-lhe mais frio, até o telefone tocar, pouco depois da meia-noite. Era o nome de Matilde que piscava no ecrã. Mariana devia estar a usar o tablet da filha. Ao atender, ouviu tosse. E depois a voz de Mariana, em pânico. A Matilde está com febre altíssima. 39,8. Eu. Não consigo que baixe. Não sei o que fazer. Vou já para aí, disse Rui, sem hesitar. Em 5 minutos, estava a sair de casa. Quando chegou ao apartamento de Mariana, ela parecia mais abalada do que nunca. Matilde jazia no sofá, o rosto afogueado, as bochechas vermelhas, os olhos mortiços. Rui olhou para ela e pegou-a ao colo. Vamos para o hospital, disse. Já. Mariana não protestou. Horas mais tarde, Matilde repousava num quarto de pediatria, a febre finalmente a ceder após o tratamento. Mariana estava sentada ao seu lado, a cabeça entre as mãos, em silêncio. Rui puxou uma cadeira para junto dela. Desculpa, disse, em voz baixa. Devia ter falado contigo primeiro. Devia ter confiado que querias reconquistar o teu lugar pelos teus próprios meios. Ela assentiu lentamente, os olhos marejados de lágrimas que não chegavam a cair. É que passei tanto tempo a fazer tudo sozinha. Já não sei como aceitar ajuda sem me sentir diminuída. Ele olhou para ela, não para a assistente de enfermagem, não para a mãe cansada, mas para a mulher que ainda sonhava ser cirurgiã. Tu não és diminuída, Mariana. És a pessoa mais forte que eu conheço. Ela voltou-se para ele, os olhos refletindo uma vulnerabilidade imensa,
e pela primeira vez desde Carla, Rui estendeu a mão, devagar, de forma deliberada, e segurou a mão de outra pessoa. O quarto do hospital estava em silêncio, quebrado apenas pelo bip suave das máquinas e pelo zumbido constante do ar-condicionado. Rui estava sentado ao lado da cama, a contemplar a figura frágil deitada sob os lençóis brancos. A sua mãe, Maria Mendes, sempre fora uma força da natureza, arguta, ferozmente independente, uma mulher que criara um filho sozinha e o ensinara a construir impérios. Mas agora, a sua pele estava lívida, o seu corpo mais magro, a sua respiração mais ofegante a cada dia que passava. As palavras do médico, proferidas horas antes, ecoavam na sua mente. O tempo está a esgotar-se. O fígado dela está a degradar-se mais depressa do que prevíamos. Temos de encontrar um dador compatível em breve, ou preparar-nos para outros cenários. Rui passara as 2 últimas semanas a contactar todas as pessoas que conhecia, a usar toda a sua influência, mas as compatibilidades eram raras, e os dadores vivos ainda mais, sobretudo para o seu invulgar grupo sanguíneo. Sentia-se impotente, e Rui Mendes nunca se sentia impotente. Naquela noite, enquanto estava sentado no corredor, à porta do quarto dela, Mariana aproximou-se em silêncio. Ainda vestia o uniforme do turno da manhã, o cabelo preso num coque frouxo, com algumas madeixas a emoldurar-lhe o rosto cansado. Rui, disse, com suavidade. Ele ergueu o olhar. Eu fiz o teste, disse ela. Ele pestanejou. Que teste? Ela sentou-se ao seu lado. O teste de compatibilidade para a tua mãe. Rui endireitou-se. Mariana, sou compatível. A sua respiração suspendeu-se. Não, de maneira nenhuma. Sou saudável. Já falei com a equipa de transplantes. Sou elegível. Não. Repetiu, desta vez mais alto. Tu não vais fazer isso. A responsabilidade não é tua. Ela precisa de um dador, Rui. Precisa de um dador, mas não de ti. Tu tens uma filha. Tens uma vida. É demasiado arriscado. Eu conheço os riscos, disse ela, com calma. Ele levantou-se e começou a andar de um lado para o outro, passando a mão pelo cabelo, a frustração oprimiu-o. Tu não me deves nada. Não lhe deves nada a ela. Isto não é um filme, Mariana. É a vida real. É o teu corpo, a tua saúde. Ela levantou-se também, a voz firme. E a tua mãe não tem tempo. Não vou permitir que te arrisques desta forma. Não vou. Ela aproximou-se. Não te compete a ti tomar essa decisão por mim. Rui olhou para ela, olhou-a verdadeiramente. A determinação nos seus olhos, a calma certeza. Ela não estava a fazer aquilo por culpa ou por gratidão. Fazia-o por amor, por compaixão. Mas, ainda assim, ele não conseguia suportar a ideia. Pensas que eu conseguiria viver em paz se te acontecesse alguma coisa? Disse, a voz a falhar-lhe pela primeira vez em anos. Depois de tudo. A expressão de Mariana suavizou. Estendeu a mão e pousou-a delicadamente no peito dele. Ela deu-te a vida, disse, a voz baixa, calorosa. Deixa-me ajudar a dar-lhe uma segunda. Rui engoliu em seco. Tu já me deste a minha, acrescentou ela, com os olhos a brilhar de lágrimas. Por um instante, nenhum dos dois falou. Ele fechou os olhos, a testa encostada suavemente à dela. Não devias ter de passar por isto, sussurrou ele. Eu quero, respondeu ela. Mais tarde, nessa noite, Rui estava aos pés da cama da mãe, a observá-la dormir. Segurava-lhe a mão, fina e fria, e pela primeira vez em muito tempo, rezou. Não por um milagre, mas pela coragem de aceitar quando ele se apresentasse na forma de alguém que ele nunca esperara. A luz da manhã entrava suavemente pelas janelas do hospital, desenhando faixas douradas no chão de mosaico branco. Lá fora, a cidade seguia o seu curso normal. Buzinas, pessoas apressadas, o tempo a passar. Mas dentro do quarto 614, o tempo parara. Rui estava junto à cama da mãe, com uma mão pousada gentilmente no seu ombro. Maria Mendes moveu-se e pestanejou, encandeada pela luz. O seu rosto estava pálido, mas os seus olhos, antes turvos pelo cansaço e pela doença, tinham agora uma nitidez que Rui não via há meses. Olá, mãe, disse ele, com ternura. Ela virou a cabeça, os olhos encontrando os dele, e um leve sorriso desenhou-se nos seus lábios. Estás aqui, murmurou ela. E eu ainda estou aqui. Rui soltou uma pequena risada, aliviado. Sim, conseguiste. O seu olhar desviou-se para a mulher que estava em silêncio à porta. Mariana.
Mariana entrou, com o seu uniforme do costume, o cabelo preso frouxamente, com algumas madeixas a cair-lhe sobre o rosto. Movia-se com cuidado. Ela própria ainda estava a recuperar, mas parecia estável. Maria estendeu-lhe uma mão fraca. Mariana pegou nela. Minha menina, sussurrou Maria. Minha menina corajosa, insensata e maravilhosa. Mariana riu-se, com os olhos úmidos. Fico tão feliz por estares bem. Tu salvaste-me a vida, disse Maria. E depois, olhando para Rui, acrescentou com um sorriso, e a dele também, embora ele seja demasiado orgulhoso para o admitir. Rui revirou os olhos com um meio sorriso, mas sentiu o coração aquecer. Mais tarde, nessa tarde, pediu a Mariana e a Matilde que se encontrassem com ele na sala de jogos infantil do hospital. Um pequeno espaço colorido, cheio de materiais de desenho, ursos de peluche e recantos de alegria, longe das máquinas e dos medicamentos. Matilde saltitava à sua frente, com o seu vestido rosa e a mochila verde a balançar a cada passo. Rui já as esperava. Mariana parou à entrada, algo perplexa. Tens a certeza de que é aqui? Ele assentiu. Parece-me o sítio certo. Ela entrou, enquanto Matilde corria para um canto para escolher um coelho de peluche. Rui tirou do bolso do casaco algo embrulhado num pequeno guardanapo. Estava a pensar, disse ele, no momento em que tudo mudou para mim. Ele desembrulhou o objeto. Metade de uma bolacha. Mariana ficou a olhar. Não é original, disse ele, rindo. Mas nunca a esqueci. Ela arqueou uma sobrancelha, um sorriso a despontar nos seus lábios. A bolacha da Matilde. Ele assentiu. Naquele voo, naquela noite, eu estava esgotado. Estava oco, na verdade. Achava que já não tinha nada para dar a ninguém. E, de repente, esta menina com migalhas nas bochechas entrega-me uma bolacha partida como se fosse a dádiva mais preciosa do mundo. Ele fez uma pausa, a voz firme. E depois, ela trouxe-me até ti. Mariana pestanejou para afastar as lágrimas. Rui ajoelhou-se, segurando a bolacha. Ainda não tenho um anel, confessou. Mas tenho isto. Uma promessa, um começo. Mariana Santos, queres construir algo imperfeito, real e belo comigo? Queres casar comigo? Mariana cobriu a boca com a mão, rindo por entre as lágrimas. Como a bolacha. Ele sorriu. Resultou da primeira vez. Matilde bateu palmas do outro lado da sala e correu para se atirar aos braços de Rui. Agora já não estás cansado, pois não? Disse ela, a rir. Rui abraçou-a com força, a voz embargada pela emoção, enquanto lhe sussurrava ao ouvido, não, meu amor. Tu despertaste-me. Mariana ajoelhou-se ao lado deles e, juntos, os três permaneceram ali, numa sala cheia de cadeiras minúsculas e brinquedos coloridos, rodeados por memórias de dor e de cura. O que começara como um encontro fortuito a 10.000 metros de altitude levara-os àquele momento. E tudo começara com uma bolacha. O sol do fim de tarde banhava o quintal numa luz dourada. Folhas em tons de âmbar e ferrugem desprendiam-se dos plátanos que rodeavam a pequena casa de aldeia nos arredores do Alentejo. Ouviam-se risos no jardim, onde balões dançavam ao sabor da brisa. Uma mesa de piquenique, coberta com uma toalha de papel rosa, estava enfeitada com decorações feitas à mão, desenhos de gatos, estrelas e um grande número 4 a lápis de cera. O quarto aniversário de Matilde. Ela corria pela relva com o seu vestido rosa de sempre, a mochila verde a saltar-lhe nas costas, agora recheada de livros de colorir e animais de plástico. Tinha as bochechas rosadas de alegria e uma tiara ligeiramente torta na cabeça. Ria-se debaixo das grinaldas, agitando uma varinha de fita como se liderasse um cortejo. Na varanda, Mariana pousou um tabuleiro de queques. Tinha o cabelo loiro preso numa trança descontraída, com alguns caracóis a emoldurar-lhe o rosto. Parecia mais radiante, menos cansada, mais viva. Vestia uma camisa branca e umas calças de ganga, com um estetoscópio no bolso. Faltavam-lhe poucos meses para terminar o curso de medicina. Um sonho que julgara perdido estava agora ao seu alcance. Rui saiu de casa com um presente embrulhado em papel rosa brilhante, escolhido por Matilde, claro. Vestia uma camisola azul marinho, com as mangas arregaçadas. Parecia mais descontraído do que nunca. Observou Mariana por um instante, a sorrir. Lá dentro, Maria Mendes ajudava Matilde a decorar os queques. O seu rosto, outrora pálido, tinha agora uma cor saudável, e os seus movimentos eram firmes. Não ponhas tanto, querida, dizia Maria, enquanto Matilde espalhava a cobertura com generosidade. Mas talvez só mais um bocadinho. Matilde sorriu.
é o meu aniversário. Podemos quebrar as regras, não podemos? Claro que sim. Maria piscou-lhe o olho. Ao pôr do sol, o pequeno grupo reuniu-se em volta de um bolo com 4 velas acesas. Cantaram. Matilde fechou os olhos com força, pediu um desejo e apagou-as com um sopro de alegria. Rui inclinou-se para ela. O que é que desejaste? Matilde sorriu. Comer bolo ao pequeno almoço amanhã. Ele riu-se. Que ideia perigosa. Mais tarde, ao crepúsculo, quando os convidados já se tinham ido embora, Rui e Mariana sentaram-se nos degraus das traseiras, a observar Matilde a apanhar pirilampos com um frasco. Ainda me custa a crer que esta é a nossa vida, disse Mariana, em voz baixa. Ele assentiu. Eu sei. Ela encostou a cabeça ao seu ombro. Estivemos tão perto de a perder. Mas não perdemos, respondeu ele, abraçando-a. Ficaram em silêncio, a observar. E então, como uma recordação que ganha vida, Matilde correu pelo relvado, a mochila verde a saltar, o vestido rosa a esvoaçar com a brisa. Virou-se, acenou e gritou, vá, despachem-se. Rui sorriu. A menina que um dia lhe estendera metade de uma bolacha a 10.000 metros de altitude tinha-lhe dado muito mais, uma razão para viver de novo, para amar de novo, para ter um lar. E foi assim que um simples momento no avião mudou 3 vidas para sempre. Se esta história tocou o seu coração, não se esqueça de subscrever o canal Histórias que Tocam a Alma e de clicar no botão Gosto para apoiar mais contos que curam e inspiram. Trazemos-lhe histórias emocionantes e comoventes que nos recordam o poder do amor, da bondade e das segundas oportunidades. Obrigado por nos acompanhar. Até à próxima, mantenha a esperança e nunca subestime o poder de um simples ato de compaixão. Histórias que tocam a alma, histórias que tocam a sua alma. Música.